Eu vou enviar uma mensagem, né, não só para os alunos, né, aqui cabe, né, os alunos de ensino médio, de graduação, mestrado, doutorado, né, onde nós temos, né, alunos de doutorado, né, exercendo a profissão de professor, né, até de mestrado mesmo, né, nas universidades. Então, eu vou relatar, né, a minha experiência, né, de mais de meio século, né, dando aula, orientando teses de mestrado e doutorado, né, inclusive, né, orientando professores, né, nesses assuntos relativos à aplicação, né, da ciência tecnológica. Né. Por que eu estou preocupado? Né? Vendo alguns vídeos, né, a minha experiência, né, em ensino médio, né, não é grande, não é grande experiência. Né? Eu tenho mais experiência no ensino da graduação, né, mestrado e doutorado. Né? E eu tenho visto barbaridades, barbaridades. Tá? Eu vou explicar o porquê, né, que eu estou dizendo isto, né, relatando. Né? Eu gostaria, né, que esse vídeo chegasse, né, a algumas autoridades que lidam com a educação, né, e que têm certo poder, né, de se reunirem, né, as autoridades, né, e tentar ter uma visão, certo, que eu estou passando para eles, no caso. Né? Por isso que é mais para professor, né, do que para aluno. Vocês vão ver o que é. Principalmente no estudo de física. A propósito, eu fiz o vestibular, né, em 1962, né, vindo da escola técnica, né, e naquela época, né, havia somente 4 cursos de engenharia no Rio de Janeiro. Tá? No estado do Rio, praticamente não havia universidade de engenharia. A concorrência era muito grande, né? Embora, né, o número de alunos, né, fosse mais restrito, né, em relação aos dias de hoje, tá? Mas a competição era violenta, violenta. Né? E acontece o seguinte, voltando, né, na minha época, nós fazíamos um vestibular, né, para a engenharia, eram 4 universidades. Né? A PUC, Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Engenharia, que hoje é a UFRJ, né? A UF, Universidade Federal Fluminense, e a Universidade do Estado do Guanabara, né? Que é o UEG, né? Chamado UEG. Né? Porque hoje o Rio de Janeiro era um estado, né? Então é o estado da Guanabara. Né? Bom, o que acontecia? Né? O vestibular nessas universidades exigia um tópico da matemática fundamental, né, que é a parte de funções, limite, derivada, né, e algumas integral, exigia integral. Tá? Então, quando nós entrávamos, né, no antigamente era ano, não era período, né, no primeiro ano de engenharia, né, qualquer uma dessas 4 universidades, né, o nosso conhecimento sobre esses assuntos de matemática, né, eles eram compatíveis com as disciplinas do primeiro ano da engenharia. Certo? E era exigido no vestibular. Né? Era a base, era a base. O que acontece? O que acontece? Né? O que acontecia? Né? Os livros da
os livros-textos, né, das engenharias, foram todas elas, né, livros de física, né, eles já abordavam, né, os conceitos físicos, já empregando, né, os assuntos que eram exigidos no vestibular, né, que era a parte de função, limite, derivada e algumas integral. Né? Então, nós já tínhamos a ferramenta. Né? E o outro detalhe também, né? O vestibular para a engenharia, né, era matemática, física, química, né, e a parte de desenho, né, descritiva, né, que era um terror, né, entendeu? Para os alunos. Né? Eram essas quatro só as quatro. Né? Então, o estudo básico para a engenharia era muito concentrado, muito concentrado. Né? Não havia o exame da língua portuguesa, entre aspas, né? Que eu acho errado, né? Correto é a língua portuguesa. Né? Inglês nem se fala. Né? E nem por isso, né, eram formados excelentes engenheiros, né, nessas áreas. Né? Eram muito poucos engenheiros, né? Sobrava emprego, né, para engenheiro, né, naquela época. Né? Você não ia atrás, né, das empresas. As empresas vinham à universidade, porque eram muito poucos, muito poucos. Né? E de um nível, né, excelente, né, excelente. Né? Professores excelentes. Né? Nunca tive professor PhD, e foram os melhores professores que eu já tive na minha vida, né, na PUC. Então, esse que é o problema que eu vou trazer para vocês no dia de hoje. Tá? O que acontece com o exame do Enem? Né? São exigidos assuntos, tá, que não interessam para quem vai fazer engenharia. Tá? São exigidos assuntos, salvo o melhor juízo, que eu não conheço, né? Agora é palpite, né? Que não interessa para a medicina, não interessa. Tá? E assim para o direito, etc, etc, etc. Né? Porque na minha época os vestibulares eram separados. Tá? Eu ainda me lembro, né, que nós estudávamos na Biblioteca Nacional, né? Era muito difícil entrar para a engenharia e para a medicina, muito difícil. Né? Então era separado os grupos, né? Nós nos conhecíamos dentro da Biblioteca Nacional, né? O grupo que fazia medicina, né, e o grupo que fazia engenharia. Né? Era estudo intenso, intenso, intenso. Né? E as universidades, a exigência, né, era muito grande, no caso da engenharia, nos 5 anos. Tá? Bom, por que eu vou repetir, tá? Por que eu estou trazendo esse assunto, né, à baila, com essa minha vasta experiência, né, na área tecnológica de ensino, de pesquisa? Né? É o seguinte, o que acontece hoje? Né? Vou voltar. Né? É exigido, né, ou são exigidos, né, para os concursados, né, que vão entrar nas universidades, dependendo da área, assuntos que não interessam, é perda de tempo, é perda de tempo. Né? Fica, né, parte de... O que interessa é filosofia, sociologia, com todo respeito, né? Interessa para quem vai fazer sociologia e filosofia. Né? Para quem vai fazer engenharia, medicina, não interessa, não interessa. Tá? Então, o nível do aluno hoje que entra para a engenharia é muito baixo. Muito, estou falando na média. Né? Ah, mas eu conheço um aluno excepcional que passou, né, na UFRJ. Né? Tudo bem, mas é exceção. Tá? O nível é muito baixo. Além de um nível brasileiro, né, de ensino ter muito a desejar, né? Além disso, né, quando ele entra na universidade, né, ele não tem base alguma, base alguma. E por incrível que pareça,
as exigências nos livros textos são os mesmos da minha época. Da minha época. Eu me lembro, né, eu dava aula na UERJ, eu sou professor titular aposentado, né? Aí tinha um departamento de física e ia da física, né? Aí o professor já entrava com derivada, né? Derivada, integral, né? O aluno vindo do ensino médio, ele ficava perdido, né? Porque, por incrível que pareça, repito, né? O vestibular, o nível de exigência nos primeiros anos, né? Isso nas universidades, né? que eu reputo, né? As menos piores, até vou colocar assim, né? Fora as universidades particulares, né? Que a maio, não estou falando todas, aquela que pagou, passou, tá? Pagou, passou. Eu tenho experiência nisso aí, tá? Então, o que acontece, né? O aluno, ele sofre muito, sofre muito. Tá? Aí o professor, que não tem culpa, o professor não tem culpa nenhuma, tá? Ele fica com as mãos atadas. Ou ele cumpre o programa estipulado pelo próprio departamento, né? Ou, no caso, né? Ou para ter sucesso, né? Ele tem que fugir, né? E baixar o nível, né? E fazer um estudo, não é revisão, não, um estudo, né? da matemática. E vou dizer mais outra para vocês, é um absurdo, é um absurdo. No primeiro ano, né, da engenharia, né, tem a disciplina de cálculo. Cálculo. Certo? O cálculo, ele é dado paralelamente, gente, com a física, que precisa do cálculo. Né? Quer dizer, o aluno está no primeiro período, nem chegou a derivada ainda, o professor de física já está dando conceitos, né, físicos, empregando a derivada. Isso, para mim, não entra na minha cabeça, não entra. Né? E nas universidades públicas, né, os departamentos são feudos, né? São feudos. Né? Departamento de física, de matemática, são isolados. Né? Dificilmente há essa comunicação, dificilmente. Não estou falando que não há, tá? Por favor. Português meu é claro, é claro. Né? Eu nunca emprego todo, né? Eu emprego geralmente, tá? Esse cuidado que eu tenho. Tá? Então, esse é um absurdo. Tá? Agora eu vou contar para vocês o pior dos piores absurdos. Por exemplo, eu vou gravar, né? Eu estou gravando, né, a parte de entropia. Tá? Então, um dos tópicos da entropia, né, segundo a lei da termodinâmica, tá, fala, né, aborda a tal da energia livre. Tá? O que acontece? Energia livre, ela é dada no terceiro, quarto ou quinto período da engenharia. Aí o aluno tem aquela fórmula, né, da variação da função de Gibbs, variação da função de Helmholtz. Quando ela for negativa, né, o processo é espontâneo. O aluno não sabe nem o que é espontâneo, gente. E cai no Enem. Isso aqui é um absurdo, isso aí. É um absurdo. Por exemplo, para você entender, né, aquela física do ensino médio, tá? Aquela física do ensino médio, tá? Ela com a base matemática, agora já do primeiro ano, né? Ela é dada em uma semana. Toda aquela parte de mecânica é dada em uma semana. Porque você precisa saber somente derivada, integral, reta e parábola. Só, mais nada. Se você souber reta, parábola, né, e derivada e integral, você resolve todos aqueles problemas de física. Porque a partir da definição de velocidade, a definição de velocidade é uma derivada. Gente,
A definição de aceleração é a derivada da velocidade, que é um vetor. Então, estou dizendo para você, coitado dos professores. Coitado dos professores. Então eles começam, coitado, tem um que fala, né? Aí dá uma reação química, olha, né? A variação, né, de Gibbs, né, é negativa, espontâneo. Coitado, o aluno, ele fica perdido. E o professor também. Que o professor não vai ensinar termodinâmica, né, a segunda lei, né, no ensino médio. Ele não vai, não é o tópico dele. É bem claro isso aí. Isso eu estou dando exemplos, né? São absurdos. Alguém tem que rever isso aí, certo? Fortalece, né, o programa, né, dos cursos de engenharia, né, a minha visão, separa, né, os cursos, né, o exame em grupos, né, da área tecnológica, mas da área tecnológica, não é conto da carochinha, não, entendeu? Porque tem curso aí que são chamados de tecnológicos, mas não são, pô. Todo mundo sabe que não são, tá? E não é atenção, não são ciências exatas, não, tá? Como o CNPq fala, né? Não existe ciências exatas, tá? Já coloquei vídeo, já postei vídeo aí, tá? A matemática não é exata, tá? Quem não acreditar, né, vai na tua calculadora e divide 1 por 3, né? Ou então multiplica por π, né? Que não é exato. Então não tem nada de exato, são ciências tecnológicas, tá? Que o CNPq faz questão, né? É interessante que o aluno está fazendo vestibular, né? O que você vai fazer? Ah, eu vou para as exatas, né? Ele fala, né? Exata não existe exato, a física não é exata, né? A matemática não é exata, né? Então, mas 2 mais 2, né, é igual a 4. Tudo bem, tá? Mas 99%, né, dos assuntos de matemática não são assuntos com resolução exata. Não são. Você aproxima, né? Então, a própria geometria, né? A geometria, triângulo, você trabalha com raiz de 2, raiz de 3, né? São números irracionais, né? Não são exatos. Bom, tudo bem. Mas voltando então. Então são esses absurdos, né, que nós vemos. Por exemplo, eu fui gravar, né, a parte de climatologia. Está lá no meu playlist. Tá? E eu vi que alguns professores, coitados, dá pena, tá? Se virando, né, para dar a parte de climatologia. Por exemplo, o efeito de Coriolis, né? Uns chamam de Coriolis, né? Meu Deus, tá? Isso aí envolve derivada vetorial. Tá? Outro também, né, que está gravado para ensino médio. Eu fico com o ensino médio para a parte de eletromagnetismo, né? Não custa, né, a pessoa aprender produto vetorial. E o professor substitui produto vetorial, coitado, ele se contorce todo, bota o dedinho para cá, o dedinho para lá. Isso eu vejo diariamente. Tá? E ultimamente eu vi, né, os professores ensinando energia livre, né? Processo espontâneo, olha só, né? Com a segunda lei da termodinâmica. Né? Então, olha só, vou resumir para não ficar longo. Aqui, ó, até eu preparei aqui, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tá? Você tem uma lei física. Né? Lei física. Né? A lei física, geralmente, ela inicia, né? Primeiro, lei não se demonstra, né? Lei não se demonstra, tá? Ela se inicia num local, né? Isto é, num ponto, né? Não existe ponto, né? Ponto não existe, né? Então você imagina que uma regiãozinha muito pequena, né, do espaço seja um ponto, né? Aí você, por exemplo, você define, né, o que é velocidade. Ó. Você define velocidade, né? Ó, é a derivada do vetor posição em relação ao tempo vista
do sistema referencial inercial. Essa é a definição de velocidade. É daqui, ó, que gera, né, aqueles exemplos, aqueles exercícios, né, sobre da física do Enem. E a aceleração, né, no caso, é a derivada da velocidade em relação ao tempo, né? Essa derivada vista do sistema referencial inercial. Eu não estou entrando em detalhes, o que é sistema referencial inercial, tal. Vê os meus vídeos, estão lá, tá? Mas estou dizendo. Então, isso aqui é um assunto, tá? É um assunto, tá? Ó, é um assunto inicial. A partir daqui, né, é que vem o desenvolvimento. Tá? No desenvolvimento, né, aí você usa, né, hipóteses simplificadoras, né, no caso. No caso do Enem, quais são as hipóteses simplificadoras? É reta, parábola e circunferência, né? Certo? Geralmente. Tá? Então, você dominando a matemática, né, você não precisa, né, ser submetido às torturas, né, da física do ensino médio. No ensino médio. Ele vai calcular o calor, né? O garoto sabe, eu me lembro, eu sabia, Q igual a MC delta T. Pode perguntar a qualquer garoto aí que está fazendo o Enem, né, que é estudioso, qual a quantidade de calor? MC delta T. Né? Isso aqui vem da primeira lei da termodinâmica. Energia livre vem da segunda. Gente, aí você pode dizer, um professor, nossa, mas ele está muito rigoroso. Isso não existe. Gente, é o seguinte, quer ensinar caso particular para aluno, para memorizar? Tudo bem, tudo bem, mandem guardar a fórmula, não tem problema. Mas só que o sentimento físico dele, né, ele vai aprender, né, no desenvolvimento por meio do início são as leis físicas. Ele não precisa se precipitar. Não precisa. Evidentemente que um aluno que vai para a medicina, nunca ele vai iniciar, né? Primeiro que ele nunca vai iniciar, né, a física, ele não precisa dessa física aqui, não precisa. Mas o aluno de engenharia, sim. Tá? Então, mudaram, né, alteraram completamente, né, os programas de vestibular, certo? Né? É uma barbaridade a exigência, uma barbaridade, né, na minha opinião. Tá? E uma barbaridade o que fazem, né, do que eu conheço, tá, com alunos do primeiro período dos cursos de engenharia. Os livros são os mesmos na minha época, tá? Mas o conteúdo, né, ele é dado em paralelo em cálculo 1. Só vê isso aí, pô. A preocupação das universidades, né, é tão grande, tá, que eles inventaram, tá, um tal do cálculo zero. Pode ver aí, pô. Cálculo zero. Inventaram esse cálculo zero, que é exatamente para suprir, né, a barbaridade do vestibular, né, que não é exigido, tá, e para suprir, né, para poder acompanhar o que eu estou dizendo para vocês. Ó. Aqui, ó, o texto de física. Tá? Então, eu não sei a quem vai atingir, certo? Não estou falando mal dos professores, de jeito nenhum, não tem culpa nenhuma, certo? Não tem. O professor não é culpado. Tá? São as tal, né, autoridades. Né? O problema é o problema do Brasil, né? São as autoridades. Esses são perigosos. Né? Ficam palpitando sem saber, certo? Né? Ocupando cargos. Aqui no meu canal não entra política, não quero saber. Certo? O problema são as autoridades. Esses são perigosos. Tá? Né? Ele que induzem, né, a formulação das leis, né? É um perigo isso aqui. Então, isso é autoridade, né? Além de acabar a educação do Brasil. O nível está muito baixo, muito, em todos os níveis. Tá? Depois eu vou contar a história, né? Como é que se consegue um diploma, né, de mestrado e de doutorado facilmente. Né? Está cheio de doutor. Tá?
Bom, é isso, gente. Essa é a minha contribuição, né? Vou enfatizar, né, que, pelo contrário, tá? Eu estou exaltando, né, o sacrifício que os professores fazem para ensinar, né, muito além do início, né, dos assuntos, né, que são, né, a origem, né, para desenvolver. A origem para desenvolver. Aí tem as hipóteses simplificadoras. Né? Nas hipóteses simplificadoras você tem reta, parábola, estou falando ensino médio. Tá? Né? Então é isso. Tá? É o que eu estou dizendo para vocês. Tá? Meus respeitos aos professores, até de ensino médio mesmo, entendeu? Eles são verdadeiros heróis. Tá? Então é isso.